Olá pessoal, eu sou o Bruno Militão. Eu sou o João Manuel Fernandes. Nós somos os fundadores do projeto MVP. Vamos transformar a tua equipa, O teu treino, o teu negócio. fica ligado. Muito bem, vamos ter aqui um tema, também é um tema muito debatido dentro da comunidade de Functional Fitness e CrossFit e por aí fora, que é se o CrossFit é um treino individualizado ou não. E eu lembro-me de um podcast em que está o Dave Castro e o James Fitzgerald, que é o fundador da OPEX, que é uma instituição de ensino que se foca muito no personal training adaptado ao CrossFit ou ao CrossFit em contexto de personal training. E os galhardetes era o Dave Castro a dizer que não, o CrossFit é um treino personalizado, é um treino individualizado. E o James Fitzgerald a dizer, eu gosto muito de CrossFit, mas não é um treino individualizado. Ele dizia o porquê, porque eu vou segunda, quarta e sexta. Se tiver lá back squat eu vou fazer porque faz parte do programa do grupo. Não é, se eu não precisar de fazer back squat eu vou ter que fazer back squat. E portanto havia ali uma troca de galhardetes. Podemos falar aqui um bocadinho então sobre a tua visão do que é o se é treino individualizado ou não para ti? Para mim, CrossFit não é um treino individualizado. É um treino em grupo em que é possível adaptar, escalar, individualizar dentro do contexto e do objetivo daquele treino. Ou seja, o objetivo do treino não é para aquela pessoa em particular, é um objetivo geral numa visão macro de uma programação que está feita para um grupo de pessoas com uma lógica estruturada, etc. Mas não é uma coisa essencial ou definida prioritariamente para aquela pessoa, porque pode haver pessoas que têm mais força de pernas do que força de braço, têm que fazer back squat, mas se calhar há umas que precisam mais do que outra, ou podíamos entrar... que não podem fazer treino bilateral e têm que fazer bilateral. Podíamos entrar aqui em mil coisas. E até se tu falas da unilateralidade é bom, porque podes ter, imagina, uma pessoa que tem uma lateralidade que tem algumas dificuldades, tem uma escoliose, um déficit, uma diferença muito grande de um braço para o outro, e por exemplo, comprado uma lesão. E um bom treinador no treino pode adaptar, em vez de trabalhar com barra, trabalhar com halter, por exemplo, mas isso é adaptar aquela sessão àquela pessoa. Exatamente. Naquele momento. Não é feito exclusivamente para aquela pessoa. O treino não é desenhado para o indivíduo, é exatamente. Para o... Agora, tem que haver, e eu acho que é um dos maiores, eu não digo problemas, mas acho que as nossas soluções que temos que criar é capacitar cada vez melhor as nossas equipas para, desde o plano de aula até a aplicação prática, ou seja, no terreno, serem capazes contingências. De chegar e adaptar, escalar, individualizar de acordo com as necessidades da pessoa naquele momento, naquela aula, naquele dia. Às vezes a pessoa até pode ter dormido mal, claro, e o treino que era para ser intenso, aquela pessoa já não vai fazer intenso, e tu dizes-me assim, então isso é individualização do treino. É a individualização do treino naquele momento, mas não para aquela pessoa, claro, em particular, para uma necessidade em que estamos a fazer um programa específico para ela, para atingir um objetivo específico. Okay. Clarificando aqui uma coisa, nós não estamos a dizer que o treino de grupo é mau e que o PT é mau, ou que o personal training é isto e aquilo. Os dois são bons e ocupam lugar num excelente programa de treino. Okay? A nossa visão aqui no CrossFit Aveiro faz parte da nossa visão que haja treino de grupo. Imagina que a pessoa vem 4 vezes por semana, 3 vezes por semana faz aulas de grupo, imagina faz 2 WODs e um aerox, ou 2 WODs e uma força, ou o que for, e depois tem um programa que pode ser presencial, com um personal trainer, ou pode ser, eu gostava de fazer uma muscle-up e isso não está incluído neste macrociclo do CrossFit, e tenho aquele trabalho para ser feito com planeamento individualizado, com progressões individualizadas para essa pessoa, ou seja, o melhor do grupo com o melhor do individualizado. Eu acho que isso é a mistura perfeita, porque há alguns espaços que tu estavas a falar da OPEX que defendem muito um treino para uma pessoa. Só individualizado, sim. Como é que eu ia dizer? Acho que é importante criar momentos de individualização e que sejam feitos através do treinador ou até através de um trabalho de personal training à parte ou um programa de treino para aquela pessoa. Mas eu acredito muito mais no poder social e do grupo, e não só. E porque o planeamento que nós fazemos, que é geral,
tem em conta, bem pensado e organizado, tem em conta vários princípios do treino em que, para aquilo que as pessoas precisam, a pessoa comum precisa, vai certamente tocar em pontos que a pessoa precisa, outros que ela precisa menos, mas que precisa, há uns que mais ou menos, mas ela precisa. Ou seja, para mim, o personal training, e vamos falar disso a seguir, vai surgir aqui como este plus, que vai dar aqui uma magia, mas eu acredito muito num plano geral, com uma grande capacidade do treinador de individualizar de acordo com o momento, a circunstância da pessoa. Isso eu acredito muito. Pronto, e há aqui uma coisa muito interessante a falar, que é... sim ou não, serviço de personal training. Sim, que é... Faz sentido, não faz sentido, as boxes deviam ter, não deviam ter. Para ti, faz sentido ou faz parte de uma box de excelência haver essa opção, sim ou não? Eu aqui, isso aconteceu comigo, a minha experiência pessoal. Eu venho mais da parte do treino personalizado e na CrossFit Alvalade uma das primeiras coisas que me aconteceu foi eu tentei incluir isto e depois vamos falar aqui sobre várias necessidades. Eu tentei implementar isto e o que me disseram logo na altura foi: pá, mas nós já temos aulas, já temos o treinador, as pessoas aqui não vão aderir tanto. E eu pensei, calma, nós temos uma modalidade que as pessoas aparentemente têm algum receio porque é mais intenso, ou tem barra, ou isto ou aquilo. Então é ótimo para pessoas que querem entrar na boxe. Segundo ponto, é ótimo para pessoas que querem melhorar o seu muscle up, etc. Se é tão técnico, é tão enriquecedor, vai ter mais dificuldades. Então, para estas pessoas que querem mais, eu também tenho soluções. Para pessoas que às vezes começam a fazer as aulas e são pessoas que precisam de mais regularidade, de mais colinho, de objetivos mais específicos, ou até individualização mesmo de acordo com alguma lesão, alguma coisa, isto é um serviço muito bom. Ou seja, muitas das vezes podemos olhar para este serviço de personal training como um agregador, e é assim que eu vejo. Ou seja, nesse momento, quando eu olhei, eu pensei nessa parte e tentei implementar, só que o que eu senti era que a visão não estava para aí virada. Então eu comecei a fazer o serviço e hoje em dia é um serviço que para mim é prioritário numa box. Primeiro, prioritário como fluxo de negócio, ou seja, income de dinheiro, porque se nós pensarmos em pessoas, eu tenho pessoas na CrossFit Alvalade que só fazem personal training, vêm de fora de propósito como se fosse um estúdio de PT. Isto porquê? São pessoas, imagina, a mulher treina, o marido não treina, ela quer pôr o marido a treinar, mas o marido tem alguma resistência e ela traz e oferece um treino de personal training e a pessoa começa a fazer personal training, depois mais tarde até vai fazer personal training e as aulas. E posso dar 1000 exemplos de outras variantes que podem acontecer, tu teres pessoas que nunca vão fazer CrossFit, que só vão fazer personal training. Essa é uma visão. Depois temos a visão das pessoas que já estão dentro da aula ou dentro da box, e eu digo sempre isto aos treinadores, eu comparo sempre isto ao jogo de futebol. Um jogo de futebol, um jogador de futebol está com a bola no pé durante 2 minutos. Os outros 88, ele anda a fazer o quê? A correr, a desmarcar, a posições, etc. Sem bola. E um treinador, o que eu vejo isto num treinador é quanto tempo é que um treinador consegue estar com uma pessoa numa aula. Se ele tem que dar briefings, organizar a turma, dar atenção a 16 pessoas, se nós dividirmos o tempo, um treinador, se conseguir estar com uma pessoa 2 a 3 minutos de tempo efetivo de feedback, que eu chamo de feedback, não feedback vazio, feedback cheio, com conteúdo e confirmação e ajuste. Prática deliberada. Exatamente. Ou seja, isto vai acontecer 2 a 3 minutos. E eu digo, 2 a 3 minutos de tempo efetivo para melhorar uma aula que provavelmente vai ter back squat, muscle up ou thruster, ou seja o que for, vai ter sempre mais do que um movimento por aula. Se nós pensarmos nisto, num treino de personal training consegue estar 30 minutos, 45 ou 60 minutos só com aquela pessoa. Eu numa aula, se eu tiver mais 3 minutos com um aluno, significa que eu tive quanto? Tive menos com outro aluno. E é outro problema, que é muitas vezes os mais avançados não são vistos, e se nós só vimos os beginners, ou seja, isto para dizer, isto é uma avaliação de um treinador. Um treinador tem que avaliar isto. Se ele está a conseguir estar muito tempo com uma pessoa a ajudar e que a outra não está a tempo nenhum, é um erro que ele também tem. Ou seja, se nós virmos que temos 2 a 3 minutos para estar com uma pessoa e eu numa sessão de PT consigo estar 30, 45 ou 60 ou mais,
isto diz-me logo a quantidade de feedback e de correções que eu consigo fazer àquela pessoa, de movimentos que eu consigo ensinar. E já não vou falar de regularidade no treino, em tudo isso, que muitas vezes é o mais importante até no personal training. Ou seja, nós temos aqui visões de pessoas que podem ir à boxe sem fazer PT, só fazer PT e não fazer aulas, pessoas que fazem aulas e querem um plus, e depois temos outra coisa, que é as pessoas que vão desistir da boxe porque ou não se adaptaram, por alguma razão, ou ainda acham que não é para ela e estão ali. Exato. Ou estão lesionadas, ou estão muito... E não querem estar numa aula a dizer, pá, tu parece que eu estou a atrasar o treinador, exatamente, que as pessoas às vezes dizem, mas depois o treinador tem sempre que fazer... As pessoas, nós fazemos, gostamos de fazer, mas elas sentem-se mal com o facto de nós estarmos a... Exatamente. Parece que estamos a segregar. Tens esta solução, tens a solução das pessoas que se sentem constantemente no mesmo patamar, ou seja, no mesmo platô, e muitas das vezes não é só porque o treinador não ajuda, às vezes tem a ver também com a abordagem à pessoa. Nós no serviço de personal training conseguimos ir muito mais além, o contacto é muito mais próximo, nem que seja a nível de regularidade, ou seja, às vezes as pessoas não têm resultados porque só vão 1 ou 2 vezes, e se calhar se tiverem um PT, ele todas as semanas vai treinar com o PT 1 ou 2 vezes e o PT vai obrigá-la, entre aspas, ou vai controlar se ela vai mais 1 ou 2 dias ou se vai fazer um trabalho extra. Sim, muitos dos clientes PT dizem que eu quero ter um compromisso de saber que a pessoa está lá à minha espera e para mim é diferente do que se eu marcar uma aula. Se eu marcar uma aula eu sei que provavelmente eu vou desmarcar. E tu como PT, se realmente ajudares naqueles cliques que estão ali para fazer a mudança e ela... a treinar com o PT, ela pode evoluir, se calhar, a treinar 1 vez por semana, evoluir o que não evoluiu num ano a treinar, em poucos meses. Porquê? Porque vai ser aquele ajuste simples. Então, para donos de boxe, o que eu acho é um encampo de dinheiro de pessoas que nem vão fazer aulas, só vão fazer aquele serviço, e ao mesmo tempo depois vão alimentar os nossos treinadores, ou seja, também é bom para nós melhorarmos, e podemos falar sobre isso a seguir, melhorar a carreira dos nossos treinadores. E isso para mim é o meu ponto mais importante, é fazer com que os meus treinadores consigam, continuamente eles querem ser melhores, porque querem ter mais alunos, querem dar melhores treinos, querem ser melhores, e por outro lado eles também conseguem ter uma disponibilidade financeira melhor, eu consigo desproporcionar melhor qualidade, e eles têm obrigatoriamente querer ser melhores todos os dias. E também podem desenvolver uma metodologia mais própria, também é interessante para eles. Desenvolvem-se. Então temos esta parte de pessoas que vêm de fora só fazer, temos a parte das pessoas que querem um plus, estão a precisar ali de algo mais e isto ajuda, e também temos aquelas pessoas que se calhar iriam desistir por N razões e que começam a fazer. Ou seja, temos aqui 3 pontos muito importantes para mim em termos de visão de dono de boxe, da importância do serviço de PT, não deixando nunca, nós tentamos sempre, estas pessoas que às vezes entram pelo PT, nós depois o que é que fazemos? Convidamos a pessoa a fazer uma aula, e a pessoa depois a pessoa vai fazer aula e vai fazer PT, e eu tenho muita gente que faz aulas e PT, e o PT é claramente o dia... Diferente. Exatamente. E vai continuar a fazer. Muito bem, então eu vou dar aqui um feedback sobre como é que o CrossFit Aveiro, no nosso como caso, implementamos, sim. Como é que implementamos? Por exemplo, nós não temos aulas experimentais, nós agora obrigamos, entre aspas, as pessoas a fazerem o programa de iniciação. E o programa de iniciação é feito em personal training, treino personalizado. Porquê é que nós tomámos essa decisão? Porque, e nós medimos isso ao longo do tempo, nós estávamos um bocado de pé atrás em fazer isso porque tínhamos algum receio de o que é que vai acontecer à retenção, o que é que vai acontecer, há pessoas que nós não recebemos, negamos-nos mesmo a pessoa a entrar, a pessoa quer fazer uma aula experimental e entrar nas aulas de grupo, etc. E nós tomámos uma decisão de, nós já criamos a nossa comunidade, nós não queremos mais 20 alunos por mês, nós queremos os, 4, 5 alunos a ficar connosco por mês, é a nossa fasquia, a nossa métrica, mas a ficar bem. E desde que implementámos o programa de iniciação, a nossa taxa de retenção melhorou 70 e qualquer coisa por cento. Não é taxa total, ela melhorou 70%. Isso é muito. E o que é que nós fazemos? O que é que isso produz? Ou seja, a pessoa começar em PT produz que quando a pessoa integra a aula de grupo, já sabe o que é um briefing, já sabe o que é a aula, já sabe que movimentos é que deve fazer, que não deve fazer. Há um relatório para a equipa saber que aquela pessoa se chama assim, tem aquelas características de personalidade e de quais é que são os objetivos. A pessoa também tem mais uma pessoa a quem se ligar. Isso eu acho que é muito importante. Quase um fitness manager. Compromisso, exatamente. Ou seja, eu comecei a fazer aulas com a Marina. A Marina, então, é o teu mentor. O meu mentor no CrossFit Aveiro. Exato, existe isso. E depois, para os alunos que já estão, não vai haver alguém que caiu do céu, que não sabemos como é que ele vai reagir à aula,
e vai inquinar a aula também. Ou seja, os alunos que são os que estão em primeiro lugar, eu não posso dar mais privilégio às pessoas que não estão na minha comunidade do que na minha comunidade. Okay? Isso é importante. As pessoas que estão na comunidade não vão ter uma pior aula. A pessoa que entra nas aulas de grupo tem uma melhor aula. E a pessoa fica a conhecer também o que é treinar individualizado, como é que é treinar em grupo. Portanto, essa é uma das nossas implementações mais importantes. Mas nós na mentoria, quando fazemos mentoria, uma das coisas que eu tento que os espaços tentem implementar é esta visão, e há muita dificuldade em as equipas fazerem isto, ou porque não acreditam, ou porque têm medo de dizer que não à cena da aula experimental ou por aí fora. Vocês como é que fazem essa questão? Para mim é impossível, e é isso que é curioso. Curioso não, é engraçado ouvir-te, porque para mim é impossível eu fazer isso. Ou seja, em termos... logísticos. Imagina, eu posso dizer que temos 15 treinadores e seria impossível fazer isto. E tu dizes, mas como é que é possível não teres um treinador para fazer as avaliações? Não para fazer as avaliações, não, para fazer essa oferta de treino. E o que nós fazemos é avaliação. Ou seja, nós fazemos sempre uma avaliação física que normalmente tem uma oferta de treino também. E que o objetivo da avaliação física é perceber, para além da anamnese da pessoa, perceber para onde é que vamos indicar a pessoa, aquilo que falavas há pouco, que é, ou seja, esta pessoa precisa mais disto, precisa mais daquilo, qual é o objetivo dela, que tipo de aulas é que eu vou encaminhar, olha, temos estes horários, pronto, ajudar o máximo possível. A avaliação serve para isso, serve também para fazer um teste, alguns testes físicos, não só aquela pesagem clássica, etc., mas mesmo testes, do estilo perceber como é que ela se move, se tem falta de mobilidade, força, flexibilidade, etc. Fazemos uma série de testes que dá para percebermos logo muita da coisa da pessoa e depois perceber, a posterior normalmente oferecemos um treino para perceber se a pessoa quer entrar diretamente ou se quer fazer o serviço acompanhado ou se quer fazer um misto ou só, o que é que ela vai fazer. Nós não conseguirmos em termos logísticos, já pensámos também ter aquelas aulas tipo de on-ramp em que a pessoa vai fazer, mas não funciona, é difícil dos horários, porque imagina, ok, vou fazer um on-ramp, já fiz on-ramps na CrossFit Alvalade, mas era ao fim de semana. Depois do fim de semana, Lisboa não é Aveiro. Lisboa, um dos meus maiores problemas como boxe, vamos falar sobre isso. Isso é contexto. Que é o contexto onde eu estou. Uma boxe em Lisboa, não estás a imagina, até os horários, nós um dia vamos falar sobre isto mais tarde, mas, por exemplo, a sexta-feira é uma coisa clássica em Lisboa, que é a partir das 3 da tarde, ou seja, até a hora do almoço treina muito mais gente do que em qualquer outro dia. E o final do dia tem muito menos gente, porque a partir das 3 da tarde Lisboa é tipo tudo a sair de Lisboa ou para ir de fim de semana, etc. À noite é pessoas a entrar em Lisboa, mas há ali um movimento em que as pessoas, normalmente à sexta-feira ao final do dia temos muito menos gente a treinar. É bem engraçado. E os fins de semana muitas vezes não há assim tanta gente, a não ser estrangeiros em Lisboa, mas as pessoas acabam por sair ou porque trabalham e depois vão para fora ou porque seja o que for. Então o fim de semana muitas vezes é difícil marcares, sei lá, fazeres um on-ramp. Nós tínhamos alguma dificuldade, tínhamos as pessoas a fazer, mas depois tinhas que agrupar um certo número de pessoas para poder fazer. Durante a semana é complicado em termos de logística, então nunca fizemos. O que nós fazemos é, e isso achamos que é fundamental, é as pessoas inscreverem-se e terem, quase que agora estamos a obrigar a pessoa a fazer a avaliação. Porquê? Porque nessa avaliação conseguimos limpar... Começas bem para acabar bem, não é? Limpar muita coisa. Se tu me dissesse o mundo perfeito seria a pessoa entrar e ter sempre um treinador para lhe dar, tipo, em todas as horas do dia... ter ali as pessoas que estão na fase de base e estar com elas, etc. É quase impossível. O que é que eu tenho que fazer? Tenho que cada vez melhorar ainda mais a qualidade dos meus treinadores para eles conseguirem integrar o melhor possível as pessoas em qualquer aula. Porque isso é possível. É preciso muito trabalho da parte do treinador, é preciso o treinador ser bom. E eu tenho mais essa visão. Agora, a avaliação acho que é fundamental e é aí que nós também abordamos o serviço de PT, que muitas vezes as pessoas... É incrível que as pessoas estão dentro da box, por isso é que andamos todos caracterizados com personal training. Porquê? Porque as pessoas às vezes entram numa box, assim como os meus treinadores e a maior parte das boxes, no PT aqui, as pessoas estão a treinar e dizem, mas vocês têm serviço de personal training? Sim. Por isso é muito... Sabes qual é a principal razão de não vender personal training? Nós não mostramos. É não perguntar. Exatamente, nós não mostramos isso à pessoa. Ou seja, por isso é que nós, se tu entras na CrossFit Alvalade, estão todos fardados. Sim. E
Epá, mas isso é verdade, porque a pessoa vê, e a pessoa quando vê os outros a darem treinos, epá, vocês têm aqui o pessoal a dar treino, epá, mas vocês, sim, temos o serviço, temos esse serviço, e a pessoa até diz, olha, eu até queria fazer isso. Ou seja, nós temos que, é o teu que está a apitar, nós temos que, 1 minuto. é 1 minuto e meio, nós temos que mostrar isto às pessoas, pronto, na realidade eu não consigo, ou melhor, eu não faço da maneira que tu fazes, mas tenho consciência da questão da avaliação e da integração das pessoas. Para terminar, como é que tu vês o serviço de personal training porque geralmente as boxes o que é que fazem? Muito forte de manhã, meio da manhã nem tanto, meio-dia, ok, depois já metade também não, depois... Ou seja, o personal training é uma forma de tu rentabilizar o teu espaço e estares a pôr as pessoas a treinar num horário que tem... Para mim, tu sabes e conheces, para mim é outro negócio dentro do negócio, é outra visão, é do estilo. Para mim aquilo também é um estúdio. Sim, tu tens o negócio de personal training dentro de uma box mais rentável que eu conheço. Aquilo é um ginásio, pode não ser, há outras visões, mas é que eu acho que se torna a longo prazo mais sustentável para toda a gente para as envolvida. pessoas. Ou seja, eu olho para aquilo e o que eu penso é, isto aqui, a box é como se fosse um estúdio também, ou seja, em que as pessoas podem e devem usar esse serviço como um extra ou irem lá só para fazer isso. E para mim acho que em qualquer espaço de fitness, de crossfit, tem que se ter essa visão. Eu acho que é algo que não estamos a olhar, e é provável que haja muita gente que também não saiba como implementar, como fazer e porquê, e é nisso que a gente também pode ajudar. Mas para mim é quase um serviço que é obrigatório. Ou seja, conhece alguma, para terminar mesmo, conhece alguma box de referência a nível nacional e internacional que não tenha o serviço de PT? Alguma box de referência que não tenha? Que não tenha PT. Eu todas as boxes de referência que eu conheço, tenham sucesso e financeiro e sejam bem geridas, têm o serviço de personal trainer. Eu acho que sim, mas continuo a achar que a maior parte das boxes de referência não exploram o serviço como poderiam fazê-lo. Ou seja, tem... Falta explorar o potencial. Tem, mas... É isso. Acho que é melhor ficar por aqui. Vou ficar curioso. Muito bem.